Nossa última palestra fala de um espaço que ainda está em construção, mas já se mostra um território que precisa ser ocupado aos que desejam marcar presença no futuro. Vamos falar sobre metaverso, o que muda na forma de vender, consumir e se relacionar com o cliente. E para isso, convido o fundador e sócio da AMT Cloud, presidente do Conselho Empresarial de Tecnologia e Inovação e diretor da Acespro Nacional, Márcio Lax. Seja bem-vindo. Pronto, esse é branquinho, né? Obrigado. Bom dia, pessoal. Vou copiar aqui a Patrícia, fazer uma empatia com o Michel. Realmente difícil brigar contra a fome e o tempo. E tem uma outra dificuldade, né? O pessoal já falou bastante de varejo, o que vocês vão... Eu espero que vocês consigam conectar aqui com a minha palestra, né? Bom, me apresentando aqui, eu, enfim, sou um engenheiro eletrônico, me formei há mais de 30 anos e comecei o meu trabalho na área de tecnologia da informação. No início, eu comecei vendendo para o Seco, terminais pontos de venda, na época que a Mesbla foi pioneira e visionária na questão de código de barras, né? Depois disso, eu fundei a AMT, a Elise usava BBS, e a gente tinha um projeto bem visionário também de BBS, que foi comprado pelo sistema Telebrás e utilizado como uma das 50 empresas visionárias, nós fomos utilizados na AMT, que trouxeram a internet comercial para o país, lá na década de 90, mais precisamente em 94, né? Depois disso, acelerando, a gente sempre identificado com essa fronteira da inovação, essa fronteira da tecnologia. Em 2014, a gente passou a hospedar o Centro de Inovação da Intel, que era um centro de inovação de computação de alto desempenho, e a gente hospedava equipamentos para prospecção de petróleo e com alto poder computacional, a parte de computação gráfica, tudo isso funcionava lá, que é a base do metaverso, né? Então, para explicar, eu não sou um cara do varejo, eu sou um nerd. Ontem foi o dia do Orgulho Nerd, dia 4 de maio, vocês não sabem, mas vão ter que saber, porque na questão do metaverso, a parte de comunidade é muito forte, a comunidade nerd é muito presente, né? Muito bem, a gente conversou sobre como é que a gente vai falar sobre o metaverso. Não dá para falar, o metaverso você tem que experimentar, você tem que viver ele. Quer dizer, hoje tem várias opções, vários lugares, pontos de venda, que você tem os óculos imersivos e tudo isso. Então, a gente decidiu conversar sobre a história, como é que funcionou essa adesão da tecnologia na sociedade, como é que isso veio embarcando, como é que a tecnologia veio chegando para a gente. Então, a gente pega aí 50 anos, mais ou menos, entre 1950 e 2000, a gente pode pensar na questão de o que tinha na cabeça do empresário quando ele precisava investir na parte de computação, lá no início, em 1950. É claro que isso era exclusivo de grandes corporações, empresas aéreas, grandes bancos, tudo isso. O cara, ele primeiro gastava dinheiro dele no prédio para segurar o computador. Era um prédio que tinha que ter um ar-condicionado parrudíssimo, que tinha que ter proteções elétricas, sistemas de precisão de grande ordem, e era o maior custo da parada. Depois disso, ele comprava o computador, por fim, ele comprava software e tinha recursos parcos de telecomunicações para usar, muito pouca coisa mesmo. Indo para o oposto, você tinha, em 2000, você já tinha um celular com poder computacional muito maior do que o poder daquele cérebro eletrônico de 50 anos atrás. Ele funcionava, tem celulares que funcionam até debaixo d'água, pode cair, que não quebra. Então, você tem também os recursos de telecomunicações crescendo enormemente. As fibras óticas com uma comunicação rapidíssima, uma banda muito mais alta. E aí você tem um fator fundamental para o aparecimento do metaverso, que é a nuvem. O que é a nuvem? A nuvem como você tem um poder computacional muito grande, distribuído em vários lugares, e você tem um poder de comunicação muito grande, a parte que era mais barata 50 anos atrás passou a ser a mais cara. E a mais cara de 50 anos atrás ficou a mais barata. Essa inversão foi interessante. E aí, o que aconteceu? Você tem as telecomunicações e o poder computacional na mão de todo mundo.
E aí você tem a parte de software que passa a distribuir. As aplicações não são mais feitas só em um computador. Elas eram baratas no início porque elas eram limitadas a um único dispositivo. E esse dispositivo não tinha memória nenhuma, nem tinha processador nenhum. Então, fazer software era barato. E ia de graça no cômputo do trabalho. E você, nos anos 2000, começou a ter esses recursos distribuídos, essa comunicação, e esse processamento e armazenamento se transbordando de um computador para outro. Isso foi a raiz da nuvem. Esse é o conceito de nuvem. Então, você não sabe onde é que está rodando, por quê? Porque está transbordando de um computador para outro, com recursos de telecomunicações, de armazenamento, tudo isso distribuído. Existem vários fatos aí, várias coisas curiosas que aconteceram, né? Eu olhando rapidamente aqui, até porque o tempo está rápido, a ARPANET. A ARPANET, os Estados Unidos, quando eles perceberam que eles eram vulneráveis a um problema de ter a concentração do processamento como uma missão crítica num aeroporto, ou numa instituição financeira, ou numa folha de pagamento de uma instituição muito cara, eles começaram a ver que eles podiam sofrer um ataque terrorista ali e ali ser um problema. E eles precisavam cruzar informações e ter redundâncias e contingências. Então, eles encomendaram do sistema de defesa um sistema de comunicação que fosse redundante e contingente. Então, se A fala com B, B fala com C, C fala com D e D fala com A, e todos se falam, você tem vários caminhos alternativos para se comunicar. Então, se um cair, não vai ser problema que ele se contingencia correndo pelo outro lado. Isso é a raiz da internet, que a gente vê hoje. Outro ponto importante também, que não dá para ser desprezado, é o PC. O computador pessoal, ele foi desprezado pela IBM como uma plataforma que fosse crescer. Isso é interessante, porque na palestra anterior o Michel fala dos erros, é importante a gente ver os erros, é muito mais barato, né? Mas houve um grande erro da IBM quando ela desprezou o computador pessoal. E o Bill Gates foi um cara, talvez a primeira celebridade do mundo tech, que se tornou um bilionário, e não foi em vão, o cara realmente teve muita visão. Ele viu que todo mundo ia ter um computador na sua estação de trabalho ou então na sua casa. O resultado disso, ele investiu numa plataforma, que era um ambiente operacional, que gerenciava aquela máquina. Beleza. E aí, no final dos anos 90, o Bill Gates, que tinha a Microsoft, que tinha o mercado inteiro de PCs, e a internet estava chegando. E tem um fato interessante aí também, que pouca gente sabe, mas a Microsoft, como tinha a maior parte dos PCs, eram os PCs que faziam aquele barulhinho, que eu acho que foi a Elis que botou, né, para conectar, a Microsoft queria ter sua própria rede, MSDN, MSN, ela chegou a fazer investimentos nisso, mas rapidamente ele percebeu que ele não ia conseguir conter esse ambiente aberto, que foi uma das posições da ARPANET lá, você ter essa interoperabilidade e essa abertura toda. É legal eu dar esse contexto para vocês, primeiro, porque dá contexto, segundo, porque a história se repete, e terceiro, que mostra para onde estão indo as coisas. A gente, nesse final, no início da internet, a gente tem uma época muito similar com a época que a gente tem hoje em relação ao metaverso. O metaverso, ele é uma parte do que a gente chama da terceira geração da web. Houve a web 1.0, a web 2.0 e a web 3.0. Isso aqui é antes da web. Então, aquilo que eu mostrei antes é a web 0, antes da web. E aí veio a internet, a web 1.0. O que era a internet web 1.0, que tinha aquele barulhinho que a gente lembra, que a gente viu na palestra da Elis, para quem não viveu aquela época? Você tinha os PCs se comunicando pelo mundo através de caminhos contingentes. Então, a gente chegava na Biblioteca da Austrália e consultava uma publicação de lá. A gente colocava um pedido de compra remotamente no Japão, sem precisar ter um recurso de telecomunicações daqui para o Japão. E essa era o grande ganho da Web 1.0. Foi uma reedição disso tudo, né? Você tinha o e-commerce, que era basicamente você entrar nos sistemas de gestão, nos sistemas das lojas de pedido de venda e fazer isso acontecer. Depois você veio com a Web 2.0. Isso já com a entrada do celular, com a eficiência energética dos aparelhos e com a capacidade de processamento, com as câmeras, com a junção disso tudo, você teve a Web 2.0. Qual é a grande pegada da Web 2.0? A grande pegada é que o conteúdo ele era dinâmico.
O conteúdo não era mais o de uma biblioteca já produzida, histórica, que estava lá. A gente passou a produzir o conteúdo. E isso a gente vê no Facebook, quando a gente faz check-in, a gente quando tira uma foto, quando publica alguma coisa, a gente coloca lá. Também vê isso no Marketplace, que é o e-commerce, né? Então, a gente aí tem um salto do e-commerce para o Marketplace, que é uma plataforma que reúne vários parceiros, várias empresas. Esse é o momento que a gente está hoje, é o Web 2.0. A gente tem internet, tem os PCs móveis, tem essa parte da produção nossa de conteúdo, tudo isso. Qual é a principal característica desse momento? É a concentração das plataformas. Isso está sendo questionado através de regulação. As Big Techs, empresas como o Facebook, como a Microsoft, que conseguiu fazer essa transição para a Web 1 e agora para a Web 2, você tem esse conceito de um cara deter o mercado e ninguém consegue entrar depois que ele tem. Ninguém vai conseguir desbancar o Facebook se as redes sociais continuarem da forma que estão. O Airbnb é a mesma coisa, e o próprio Uber. Como é que você vai desbancar o Uber se ele já está lá? A Amazon, com varejo, a mesma coisa. Então, você tem, na Web 2.0, uma característica econômica que é da centralização. Já a Web 3.0, ela estressa o uso da nuvem, que é aquele conceito do alicerce. Você passa a ter, é como se você tivesse um único computador, que é a nuvem. E, a partir daí, você ganha bastante fôlego. O que é, então? Eu gosto dessa frase para explicar o que é o Web 3.0, mas, de uma forma bem generalista, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de ter uma infraestrutura que pode distribuir o processamento. Então, a primeira coisa que vem aí, que está conectada com o metaverso, é o conceito de blockchain, né? O conceito de blockchain, na verdade, que está por trás dessa visão, é um banco de dados distribuído, que ele só aceita que você grave informação ou que você leia. Você não é capaz de alterar uma informação nesse banco de dados. E isso é um conceito importantíssimo, porque a segurança dessas transações que são colocadas no banco de dados, elas estão ligadas a esse poder imenso computacional da nuvem. Como esse banco de dados está dividido em todos os computadores da nuvem, para você alterar um registro, que é o que não pode ser feito, você precisaria conseguir alterar em mais de 50% dos computadores que estão conectados na nuvem. E isso não dá para acontecer. Então, você tem a distribuição e, com muita matemática para esses algoritmos acontecerem, você tem a possibilidade de ter um registro único que não pode ser alterado. É fantástico isso, porque, em cima disso, você consegue fazer uma coisa que não tem na internet, que é a escassez, é a limitação de alguma coisa. Você consegue definir a propriedade inviolável. Você vai dizer, olha, aquela caixa de som lá pertence a Tuane. E isso não era possível na internet, porque todo mundo podia copiar, alterar, e você não tinha como dizer, num lugar único, que aquele registro era imutável, né? Então, você passa a ter isso. A Web 3.0, então, ela tem o seguinte, os seguintes pontos-chave, né? As palavras-chave estão ali, aberto, próprio, mas você vai ter, em cima desses conceitos, e somados aos conceitos de capacidade computacional, porque, ao mesmo tempo que você tem esse transbordo e tem essa possibilidade de ter um banco de dados distribuído, que você só pode gravar, você também tem um imenso poder computacional. Esse poder computacional, quando é utilizado para computação gráfica, você consegue fazer milagre com a realidade aumentada, com a programação visual. Com isso tudo, você tem recursos imensos. E aí, você tem o conceito de avatares, que podem ser... você pode assumir um avatar, que é uma representação sua no metaverso,
ou sua dentro de uma realidade criada, de um espelho, ou você tem um avatar que pode ser um robô também em determinadas questões. Você também tem o conceito, dentro de avatares também, dos digital twins, né? Que são as réplicas digitais do que você tem no mundo físico. É um conceito bastante interessante, mas na frente eu vou falar para vocês. Vocês têm como, nessa questão visual toda que você percebe, a definição de espaços físicos, de lugares que podem, associados à questão do blockchain, definir propriedade. Então, aquele espaço é meu, eu convido lá quem eu quiser. Eu coloco aqui o produto que eu quiser para vender e isso tudo. E, junto com isso, você tem as carteiras, né? As carteiras são o quê? Eu aqui me referia a você ter as moedas, que podem ser implementadas por conta daquele banco de dados que eu expliquei para vocês, que é um banco de dados que só escreve ou consulta, não altera. Então, você pode dizer, fulano tem aquele dinheiro, ponto. Ou então ele tem aquela propriedade de algo intangível, que é o caso do NFT. Bem complicado isso, né, gente? Mas fica muito mais fácil a gente entender como é que funciona isso quando você está num game. E eu não falei para vocês, mas desde a década de 50, os games já estavam presentes. E aí, quando você vê que o ser humano ele precisa dessa atividade, ela bate muito bem quando você tem um game. Eu me lembro, na época, você tinha um mainframe, um computador, e você tinha, junto do mainframe, os joguinhos para entreter o operador que ficava lá de madrugada. Era uma profissão cara, então, tinha isso. E também os games para aprender a se trabalhar, aprender a programar. Isso evoluiu muito rápido, os games tiveram uma presença cada vez maior, a computação gráfica melhorou a experiência de cada um, todo mundo sabe o que é jogar futebol numa console, todo mundo sabe como é que é uma corrida de Fórmula 1. O que pouca gente sabe é que, graças a essa indústria de games, que é bilionária, você tem um avanço muito forte também na tecnologia. Há uns 5 anos atrás, a USP precisou implementar um supercomputador, aquela universidade em São Paulo, aquela, né? E a USP, o caminho mais rápido foi comprar consoles de videogame, juntar elas em paralelo, dentro desses conceitos, e era o computador com maior capacidade local que eles conseguiram, foi em cima de consoles, né? Porque esse processamento gráfico é muito intensivo. Então, esses 3 vetores, eles são os vetores fundamentais para entender como é que está funcionando e o que pode funcionar do metaverso, né? Bom, eu expliquei a história da tecnologia e como ela veio se aproximando da sociedade, né? O que a gente percebe é que, inicialmente, era a automação de coisas muito isoladas, como folha de pagamento, emissão de notas fiscais, relatórios, censos, isso tudo. E cada vez mais passando para chegar na nossa parte sensorial, né? Então, talvez o gadget que melhor exemplifique o metaverso seja esse óculos, que é uma tela e que você só percebe o que está passando naquela tela. Junto com esse equipamento, dentro desse equipamento você tem recursos de computação gráfica que te dão imagens que são impressionantes. Faz uns 5 anos eu estava num evento sobre computação de alto desempenho, supercomputador, e a questão principal era uma questão filosófica, para saber o que é realidade e o que não é. Na verdade, o que o cara estava falando era o seguinte: o fato de você estar vendo, dele estar registrado, dele não poder ser modificado, dele estar ali, será que isso não pode ser dito como uma realidade? Será que o metaverso vai ficar de lado ou será que ele vai fazer parte realmente da vida? Tem tudo para ser. A gente vive hoje, em relação ao metaverso, uma situação muito similar à década de 90, onde ninguém acreditava na internet, onde demorava um século para você se conectar, onde você só tinha a biblioteca XPTO lá da Europa conectada ao metaverso, ou conectada à internet. Hoje você está nessa mesma fronteira. A questão é que esse tempo encurtou muito, nós estamos falando de 20 anos, pessoas como eu viveram aquela época e estão vivendo hoje essa mesma fronteira. Então, se a gente pensa, o metaverso é moda ou tendência, tem muita coisa que é tendência, e como foi colocado pelo Michel, vai virar pendência, né? Então,
essa é a visão. Bom, dentro desse conceito de você estar num ambiente que você vê com recurso computacional cada vez mais um ser humano igualzinho ao ser humano, que você está vendo e percebendo ele como isso, junto com isso, a questão de você ter moedas, de você poder definir propriedades, de você poder fazer tudo isso, passa a ser uma realidade paralela que você tem. Então, o ambiente tem todas essas características, né? A Web 3.0, ela é muito mais do que essa questão do metaverso, tá? Ela tem um lado econômico que ameaça seriamente as Big Techs, né? Não é em vão. A Microsoft comprou uma série de empresas de games, pagou recordes em empresas de games, né? Para poder garantir uma posição dela no metaverso. A Microsoft, ela perdeu o espaço nos celulares, vocês lembram, tinha um Windows Phone e tal, ela não conseguiu se identificar com o mercado com isso, ela vem correndo pelo lado empresarial e vem fazendo essas aquisições. Ela tem um problema que todo mundo aqui queria ter, né? Excesso de caixa. Então, ela consegue comprar empresas e fazer essa tentativa de virar, né? Esse mercado de tecnologia é um mercado muito próspero para poucas empresas. Essa situação foi vivida pela IBM, como eu falei, a Microsoft teve uma visão que a IBM não teve. A IBM continua sendo uma empresa monstruosa, maravilhosa no mercado aí, mas ela há muito tempo já não é identificada como uma empresa de liderança, né? Quando antigamente era a empresa, a única. Falava IBM, só tinha ela. E hoje o que a gente vê é que o Facebook se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado não é pela tecnologia, não. É pelas características da Web 3.0, de descentralização, em que você não necessariamente vai precisar de um Uber para pedir um táxi. Você vai ter para pedir um carro para transporte, não um táxi, né? Mas você vai ter recursos que podem ser acreditados através dessa tecnologia de blockchain, que eliminaria, de fato, a centralização. A gente viu a eliminação dos intermediários com a conexão remota, mas a gente vai ver a eliminação no Web 3.0 da centralização. E aí o metaverso está dentro desse contexto com recursos computacionais. O metaverso não tem nada de novo, não foi alguma coisa, é um conjunto de coisas dentro de um outro conjunto maior, que é o Web 3.0. Bom, revolução no trabalho, conectando aqui o que a primeira palestra foi colocada do Seco, né? Muito bem ele colocou, né? Você percebe a necessidade da motivação das equipes, né? Se a gente for ver uma questão super nociva da Web 2.0, que ela tem hoje, e que eu aprendi até um termo novo na palestra anterior do Michel, que foi a obesidade intelectual. Você tem excesso de informação, você tem um mundo super distraído. Pô, você está trabalhando, aparece um mendigo, você está fazendo... Isso aí é o fim para você se concentrar. Aliás, muitas teorias de concentração são baseadas na atitude do próprio Bill Gates. Você tem um estágio de concentração chamado flow, que eu acho que foi você que falou, né, Patrícia, sobre... Mas, em resumo, chega no final do dia, você diz, pô, eu ainda ganho para fazer isso aqui, cara? É uma sensação de trabalho afundada e que você realmente tem. Isso você vai conseguir com o metaverso, por quê? Se vocês imaginarem, todo mundo aqui viveu o Zoom, o Meeting, o Teams, essas ferramentas. Pô, a gente está ali conectado, beleza, estamos fazendo várias coisas. Se você bota uma ou duas telas no seu computador, você tem uma ou duas coisas diferentes, você pode estar fazendo enquanto está fingindo que está participando. Na hora que você está participando, está participando só da reunião. Mas você perde uma coisa, você perde o fortuito, você perde aquele encontro que você tinha no elevador com o cara, você perde aquela chance de ter uma ideia, de explorar mais aquela ideia. Na videoconferência não acontece nada disso. Uma empresa que tem processo e precisa trabalhar com esses processos na videoconferência, ela anda para frente.
Mas todos os processos de gestão baseados em agilidade é ao contrário, é junta ali, vamos comer uma pizza e vamos ver como é que a gente vai criar isso junto, é a cocriação, para ter uma novidade, né? Eu visitei há pouco tempo a Amazon. A Amazon tem um conceito que eu achei um barato. Ela diz que qualquer projeto dentro da Amazon só pode funcionar com uma coisa que eles chamam two-pizza team. Não pode ter um time maior do que o consumo de 2 pizzas, que senão não vai funcionar. O time tem que ter 2 pizzas para alimentar o pessoal, né? Então, no trabalho, a gente vai ver a possibilidade de você imergir. O que eu estou falando quando eu digo essa questão das reuniões? Quando você tem uma reunião no metaverso, você, além de estar ali no metaverso e as outras pessoas estarem totalmente imergindo ali, você passa a ter o fortuito. Vocês lembram naquele slide anterior que eu falava dos locais, dos espaços, das propriedades? Alguém pode, de repente, entrar numa sala em que tem reunião e aí você passa a ter esse sentido da colaboração. Deixa eu ir lá porque o fulano está numa reunião ou está assistindo uma palestra assim, assim, assado. Você passa a ter isso de uma forma mais natural, né? Não vai ser, eu acho que não vai ser exatamente o que a gente tem no físico, mas é um caminho. Bom, na parte de educação é maravilhosa a experiência que a gente pode projetar e pode ver para isso aí. Não só a educação corporativa, mas essa educação dessa geração nova que orgulha a gente, né? Pelo que foi colocado aqui nas palestras anteriores, da geração Z está exigindo comportamentos diferentes, está exigindo a diversidade, está exigindo a questão da preservação. Isso tudo vai ser muito mais fácil. A gente vai poder estudar visitando o próprio Louvre, visitando com a família, a interação do grupo vai ser bem maior. Se na Web 2.0 a gente tinha comunidades acontecendo, a gente vai ter muito mais na Web 3.0, porque, como foi dito, além disso, você pode frequentar lugares com eventos, pode participar de jogos que você interage com outras pessoas jogando, com equipes. Então, você vai ter um potencial muito maior para tudo isso, né? Bom, é bem complexo mesmo, porque é muita coisa. É mais complexo ainda fazer uma palestra sobre qualquer coisa que a gente não consegue ver, tem que entrar no imaginário, né? Eu, como falei para vocês, eu sou um nerd, não sou um comunicador suficiente para explicar o metaverso sem vocês estarem no metaverso. Mas, no varejo, como é que a gente tem? A gente tem esses números que, para mim, estão omitindo muita coisa, né? Eu não sei quem é que não concorda que a tecnologia é o nosso futuro. Quem são esses 7% aí que não dão a totalidade? Eu fico imaginando, toda ação tem uma reação, né? Será que a gente vai ter uma internet orgânica que vai dizer, não, cara, chega, eu não quero nenhum gadget, eu vou me deslocar e você... A gente vê movimentos disso. O Bill Gates faz isso, uma vez por ano ele se isola 15 dias, sem comunicação, sem nada, leva centenas de livros e sai. Eu não sei realmente quem são esses 7% aí, para mim deveriam ser menos de 7%. 76% dizem que suas vidas ativas cotidianas dependem da tecnologia. Na geração Z, que é essa geração que vai consumir de vocês, é 79%. Eu acho que o cara nem se toca que ele hoje faz Pix no sinal, né? Eu estava no sinal ali da Lagoa Barra, no Flamengo, ali no Clube de Regatas Flamengo, o cara que faz acrobacia com bolinha, ele ganhou um tempão, porque ele botou uma placa com Pix e o QR Code para a gente fotografar. Então, ele não precisa parar de jogar a bolinha para vir no carro pegar o troço. Então, eu também acho que esses 24% aí, eu não consigo entender. E 61% dizem que seu sustento depende da tecnologia. De novo, o cara não sabe, talvez ele nem saiba quanta tecnologia tem. E ele talvez nem imagine que essa vacina que a gente teve, que a gente está aqui reunido sem máscara e já podendo voltar, tem muita tecnologia junto, né? E agora, o que é impressionante é que 52% dizem que a felicidade depende disso. Eu acho que a felicidade depende mais do slide da educação ali, da expectativa das pessoas, mas
Essa veio dessa agência, Woodman, eu achei importante colocar para vocês. Bom, quanto aos bens virtuais, quando a gente fala de e-commerce, que é esse conceito, a gente teve um ponto que foi a internet na sua versão 1.0, que você acessava o sistema da Mesbla. Eu não sei se você abriu a mão, porque a gente tentava vender PDV para eles, era difícil, né? Apesar de ser a primeira empresa a contratar PDVs, grande rede varejista, né? Mas vocês chegaram a abrir os sistemas para que as pessoas colocassem pedidos. Eu não sei se você estava lá ainda nessa época, mas no início, não, foi 99, no início dos anos 2000, o que as empresas faziam, elas já tinham sistemas próprios para automação e elas simplesmente abriam esses sistemas para você entrar com seus pedidos lá. Customizavam um pouquinho e entrava, e era o e-commerce. Na Web 2.0, você passou a ter o marketplace, que é o que a gente vive hoje. Todo mundo vende tudo de todo mundo. E agora você tem o e-commerce, que é o quê? É o fato de você ter a venda no virtual. A tua marca ela é forte no físico, ela é forte no virtual, ao ponto de você ter um avatar que você quer ir num show. Os shows têm mais público do que os shows físicos, é óbvio, porque não tem fronteira para isso, né? Então, você tem show com 9 milhões de pessoas, como já ocorreu, você tem lançamentos, tem tudo isso acontecendo no metaverso, e aí você tem a possibilidade de fazer a tua marca em 2 mundos, e aí você trazer para o físico, como foi dito no Phygital, na apresentação da Elis, ou então manter ele no virtual e trabalhar essa questão toda, né? A questão dos NFTs é interessante, por quê? Porque você começa a perceber que você, dentro das comunidades e dentro do conceito de moedas virtuais ou de títulos virtuais, você passa a ter a possibilidade do cara participar, não com um programa de milhagem, mas com programas mais arrojados, é o cara ser sócio da mesa no restaurante, o cara ser sócio da planta que ele plantou lá. Já tem iniciativas que estão fazendo isso. Então, a gente, quando passou da Web 1.0, quando entrou na Web, já teve um crescimento enorme das telecomunicações, crescimento enorme do processamento e do armazenamento de dados, porque as possibilidades aumentaram. Agora, com essa questão da escassez, com a questão da computação gráfica te dando sensações sensoriais, com a questão dos aparelhos que você coloca, você bota, hoje você pedala numa bicicleta, você anda em qualquer lugar do mundo com um óculos e uma bicicleta, na hora que você estiver subindo o Everest, você vai estar lá pedalando com uma força danada. Quando você estiver na vista chinesa, você vai ter exatamente o mesmo esforço da vista chinesa. O pior, se você botar um ventilador com IoT, você vai ter o vento que está naquela hora na vista chinesa e vai ver exatamente o sol como está lá. É esse o questionamento o que é real, o que é virtual. É um controle total. Então, essa questão toda dos artigos de luxo está começando pelo luxo, mas como é que vai ficar isso? Exatamente, é uma fronteira, né? Por isso que é bom a gente entender como é que está. E é por isso que eu digo que a gente está aproximando cada vez mais a tecnologia dos nossos sentimentos, né? O varejo, vocês já estão acostumados a ver a parte de inteligência artificial, tem aquela interessante, aquela etapa interessante, que foi a cerveja com fralda, né, que os caras descobriram analisando dados, que sempre que o cara vai comprar fralda, ele lembra que a mulher está cuidando do neném e tal, então é bom ele comprar cerveja. Aí botaram no supermercado a cerveja junto da fralda. Isso é um troço antigo pra caramba, mas isso aí era na época que eles queriam apresentar esse conceito de cruzar informações, de trabalhar dados, né? A gente vai ver muito mais conceitos aparecendo isso, encostando, não no comportamental só, mas também no sensorial. E, para ilustrar bem essa questão do NFT, o Neymar, as principais redes, o Facebook e tal, o Facebook teve uma tentativa de lançar a moeda dele, não conseguiu, ele é muito regulado nos grandes países, porque esse problema... Tudo tem lado bom e lado ruim, né? É muito legal a gente falar sobre uma plataforma que dá tudo à mão, fácil para a gente, né? Mas alguém aqui falou antes, muito bem, está tudo no Instagram. A hora que o Instagram sai do ar, como o Orkut saiu
O Orkut funcionava perfeitamente no Brasil, era a maior base. Saiu do ar sem pena. Por quê? Porque no Brasil a gente não está falando de 1% do consumo mundial, 2% talvez. Então, essas decisões, quando você tem esse poder centralizado, podem ser nocivas para a sociedade. E os países da União Europeia, os Estados Unidos, estão muito atentos a essa questão de regulação, para não ter um dono, senão daqui a pouco o mundo passa a ter donos, né? Então, essa questão do Neymar, o Neymar comprou essas fotos com NFT, gastou 6 milhões de reais e colocou nos perfis dele, né? Então, vocês começam a perceber isso, exatamente como era em 1995, até 2000, quando a internet estava começando. A gente falava de possibilidades, mas estava todo mundo ouvindo aqui, tentando conectar e falando, não, eu vou comprar, não sei o que, eu vou fazer. Enquanto isso, demorava 10 anos para acontecer. Hoje, a gente nem vê a conexão, ela está direto aqui nos nossos celulares, né? Então, a gente vai ter os avatares podendo dar experiências para a gente fantásticas, e aí, junto com esse conhecimento de inteligência artificial que a gente vai poder ter, de saber, poxa, o fulano se separou recentemente, ou o fulano gosta de gente mais alta, de conversar com gente mais baixa que ele, e aí vai aparecer um avatar dentro daquelas características que ele mostrou de similaridade, e isso assusta, mas vai acontecer provavelmente, né? E você ter um atendimento mais próximo do pessoal. Tem desafios aí, que é essa transição do robótico para o humano, né? do automático para o humano. Ela tem lugares que você não percebe que você está sendo atendido por uma máquina, que você está trabalhando com uma máquina. A gente já tem dispositivos em casa de inteligência artificial, que é o Alexa, a Samsung, com todas as televisões dela, que você fala e cada vez vai melhorando. Como isso tudo está lastreado naquele fundamento que eu falei lá, de distribuição da capacidade computacional, cada vez mais a barreira vai ser o software. Então, o resumo disso tentem vender produtos para programadores. O varejo vai vender muito para programador, porque tem muita coisa para programar ainda, né? Vai ter muito espaço para desenvolver software, aplicação, para analisar dados, para oferecer experiência, tudo isso. A gente aí tem uma fronteira que pode ser moda também, que tudo que se lança hoje no metaverso tem, principalmente marcas conhecidas, tem um alcance imenso, é o caso da loja do Boticário e de outras iniciativas, né? E acabou, como diz o Seco. Obrigado. Eu não falei, mas agradecer a Tuane, ela tem sido a responsável pela minha adesão a muita coisa na empresa. No final, eu queria falar de uma experiência que a gente teve com o metaverso durante a pandemia. A gente montou um metaverso lá, na verdade foi liderado por ela, que foi uma planta baixa da empresa, onde a gente se encontrou, e foi a nossa festa de confraternização. Foi a nossa primeira experiência corporativa. Todo mundo já tinha com joguinhos, tinha com a visão, mas a gente fez uma festa numa planta baixa, se reuniu, teve salgadinhos e tal, e a gente pôde ver que isso vai crescer muito, né? Foi fantástica a experiência. Então, obrigado a todos os presentes, obrigado ao SENAC por provocar esse encontro entre as várias disciplinas e vários ângulos de visão, né? E obrigado a vocês por terem participado.